jogar aqui uma apuração que eu fiz com o Valdo, hoje mais cedo. Num dos encontros lá na China, a primeira-dama Janja participou e, segundo a nossa apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Janja, como a gente sabe, sempre faz duras críticas, cobra regulamentação aqui no Brasil, mas lá criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. E aí, na nossa apuração, ela estava lá explicando que o algoritmo favorece a direita, a extrema-direita, preocupada com o avanço da extrema-direita, e ouviu do presidente chinês que o Brasil tem todo o direito, pode e deve regulamentar e, em último caso, até banir a plataforma. Bom, climão, constrangimento. Valdo, segundo essas fontes que a gente ouviu, numa viagem que, como a gente acabou de explicar, foi tida e está sendo avaliada pelo governo brasileiro, por empresários, como um sucesso. Andréia, eu conversei até com outros integrantes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda, um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não, foi numa linha de quem estava, olha, não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento. Segundo os relatos que a Andréia obteve, eu também confirmei, não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois da observação, diríamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, né? E virou o assunto da comitiva brasileira, porque todo mundo dizendo, uma viagem, sucesso total, todo mundo dizendo que os chineses estavam tratando o Brasil, os brasileiros, como aliados preferenciais, como se fossem dois países irmãos, né? E, de repente, vem esse ponto negativo deste momento. Inclusive, depois deste incidente, diríamos assim, a Janja não esteve presente em outros encontros, só no último de hoje, dos demais ela não participou, né? Ali não se sabe o motivo que ela não participou desses outros encontros, se não era para participar, se ela decidiu não participar, ou se houve um pedido do governo chinês para que ela não estivesse presente. Sei que criou um climão danado, constrangimento muito negativo. Ministros passaram ali a evitar ficar próximo dela, mesmo porque depois ela também deu uma desaparecida ali da comitiva, e estão dizendo, André, que vai ser o grande assunto da volta para o Brasil. Primeiro que a tese de que o partido, uma empresa de um país que é governado pelo Partido Comunista Chinês, estaria ajudando a extrema-direita no Brasil, né? Segundo, é achar que o Xi Jinping está preocupado com o Nicolas. É isso que a gente já está dizendo. Não faz o menor sentido essa intervenção. E segundo, tem que se discutir o papel da primeira-dama. Eu não lembro do ex-companheiro da Dilma dando declarações oficiais. Eu não lembro do marido da Margaret Thatcher dando opiniões em países em questões de Estado, porque não é o papel do primeiro-damo, da primeira-dama, porque ali, numa viagem institucional, ela tem que obedecer o papel institucional da primeira-dama. Dona Marisa não viajava, detestava viajar, mas também quando viajava não ia buscar para si luzes, buscar para si protagonismo, que isso é simplesmente uma vontade de tentar exibir poder. Então, é uma questão que o Brasil tem que refletir, é uma questão institucional. Ela está ali como primeira-dama, não está ali para discutir. Se ela tem uma agenda própria, ok, ela tem que fazer a agenda própria dela, que faça a agenda própria.
Mas tentar demonstrar poder não faz o menor sentido, porque o brasileiro não deu poder a ela. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era óbvio: o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe.